É hoje, nação, partida mais importante do ano, Flamengo versus Palmeiras, é papo de um daiá, até porque teremos a volta do Eric Pulgar. Será que ele será titular? Eu vou explanar também o meu ponto de vista sobre o caso do Rian Roberto, tenho coisas para dizer que eu não vi em nenhum outro canal, e depois da saída do técnico Bruno Pivetti, o Flamengo reencontrou o caminho das vitórias no Sub-20. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, te peço de coração, rapaziada, deixe o seu like para que a gente consiga continuar o nosso trabalho e vamos para as notícias, que é o que interessa. Nada é impossível, isso aqui é Flamengo! E rapaziada, vamos entrar num assunto que eu vou explanar o meu ponto de vista. Saiu a notícia no Globo Esporte de que o Flamengo recusou as propostas ali pelo Rian Roberto e que o Rian Roberto vai assinar um pré-contrato com outro time. Mas a verdade é a seguinte, né, galera? O jogador chegou há alguns anos atrás no Flamengo, no meu ponto de vista, né, a diretoria não tendo renovado o contrato, já falei isso pra vocês, em 2025, ficaria muito difícil, já que vários clubes europeus estão de olho nele, que é um baita de um bom jogador, cara. O moleque é muito bom, né? Então o Flamengo deixou para a última hora a tentativa de renovação, passou aí uma Libertadores, onde o moleque se destacou bastante, e conforme eu já falei, ele não tem identificação com o Flamengo, ele veio do Atlético Paranaense, não é aquele cria mesmo do Ninho do Urubu, é um jogador que chegou já com uma idade mais avançada, se eu não me engano ele chegou com 15 ou 16 anos no Flamengo, e se destacou bastante, né? Eu acho que o erro foi não ter assinado um contrato com ele, ter feito uma proposta de contrato em 2025, bem antes dele encerrar ou ter possibilidade de assinar um pré-contrato. E agora não adianta chorar pelo leite derramado, porque a possibilidade maior é dele assinar um pré-contrato e sair de forma gratuita. E o porquê que o Flamengo, entre aspas, não aceitou a proposta do Lille? Na verdade, o Flamengo aceitou a proposta do Lille, só que os representantes do atleta ali estavam com uma troca em relação às empresas que representam o jogador, e por causa disso, esse imbróglio, o jogador acabou não indo para o Lille, que era uma proposta boa para o Flamengo. Já que existe o risco de perder o atleta de forma gratuita, o Flamengo colocaria no bolso ali em torno de 55 milhões de reais, né? Em torno de 10 milhões de euros. Mas desandaram as negociações e depois da saída do Noval, galera, a verdade, no meu ponto de vista, é que a base ficou muito largada. Eu sei que o Boto colocou uma pessoa para gerir a base, mas não tem aquele feeling que o Carlos Noval tinha, né? O Carlos Noval era o cara da base desde a época da Patrícia Amorim, né? E principalmente ali depois do Bandeira de Melo, cara, a base, ela revelou vários excelentes jogadores. Eu sei que muita gente fala, o Sub-20 é uma porcaria, muito ruim. Mas, galera, qual o time na história que conseguiu colocar os 11 jogadores do Sub-20 no time profissional? Nenhum. Então a base é isso, né? São 2, 3 jogadores que conseguem se destacar e subirem para o time profissional, como foi o caso do João Gomes, como foi o caso do Wesley, entre outros jogadores. O Muniz também teve algumas chances ali no time profissional, né? O Reinier, mas são raros casos, ainda mais com o elenco que a gente tem, né? A gente tem um elenco que não dá brecha nem para bons jogadores que já vêm com experiência de outros clubes, ainda mais para jogadores da base. Então a dificuldade é muito grande de conseguir subir do Sub-20 para o time profissional. Eu gostaria de ver vários jogadores desse time Sub-20 no time profissional, como é o caso do Pablo Lúcio, como é o caso do Daniel Salles, como é o caso do Léo Nanete. Já que o pessoal não usa o goleiro reserva, deixa o Léo Nanete como reserva, né? Mas é isso, galera. Sobre o Rian Roberto, um jogador que não me surpreende em relação à atitude tomada pelos familiares, porque é um jogador que não tem aquela simbiose com o Flamengo. Veio do Atlético Paranaense alguns anos atrás, então não tem aquela ligação com o rubro-negro. A saída dele, lógico, eu lamento, porque é um jogador que terá muito sucesso na carreira, no meu ponto de vista, é muito diferenciado e sim, já poderia estar jogando nos profissionais, eu já falo isso já desde o começo do ano, passou a Libertadores, galera, ele tem qualidade para jogar no lugar do Cebolinha, para jogar no lugar ali do Samuel Lino, quando o Samuel Lino não estiver apto, então eu acho que o Carlos Noval, a ausência do Carlos Noval na base rubro-negra, tem feito muito mal para todas as categorias, né? A gente não consegue nem mais assistir as partidas, porque a nova diretoria ela não coloca jogos na Flamengo TV. Mal coloca o Sub-20. Então a gente tá tomando um caminho inverso de todos os outros clubes. Todos os outros clubes passam jogos do Sub-12, Sub-14, Sub-15, 16, 17, Sub-20. E o Flamengo alegou publicamente que seria para preservar os jogadores. Mas, galera, a preparação também faz parte da exposição. O jogador que está no Sub-20, Sub-17... tá lá, tá sujeito também a que as pessoas vejam os jogos e comentem.
Então, ao meu ver, o Flamengo não passa mais os jogos por economia financeira, porque não é barato ficar passando jogos de todas as categorias de base. Você tem que ter uma equipe ali para poder narrar e etc, né? Entrevistas, como a gente tinha na antiga diretoria. Então, é isso, a minha visão sobre o Ryan Roberto, tá? Sobre esse caso aí. Desculpa me estender um pouquinho, mas eu já acompanho a base há muitos anos, né? E eu tenho sentido uma queda, né, de produção de todas as categorias de base depois da saída do Carlos Noval. É isso. Se vocês quiserem deixar o comentário de vocês, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo. E que bom, né, que pelo menos a gente conseguiu vencer as últimas 2 partidas depois da saída do técnico Bruno Pivetti. O time sub-20 não é um time ruim, do jeito que o pessoal tá comentando, vejo muita gente comentar isso, o time sub-20 é muito ruim, não sei o quê. Mas galera, o Bruno Pivetti não estava conseguindo fazer o time jogar. Depois da saída dele, eu não consegui ver o jogo contra o Juventude, né, porque não teve transmissão, mas contra o Santos, que é um baita de um time nas categorias de base, cara. Todas as categorias de base do Santos são categorias que quando a gente joga, a gente tem muita dificuldade. E o Santos, se eu não me engano, estava na 5ª colocação ou 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. E a gente estava lá na 12ª, 13ª. Então foi uma partida contra um time muito difícil. Mais uma vez a arbitragem surrupiou um gol nosso, um gol legítimo, tá, cara? É uma palhaçada, é uma sacanagem o que fazem com as nossas categorias de base em relação à arbitragem, principalmente no sub-20. Mas mesmo assim conseguimos vencer e com um time muito mais organizado dentro de campo. Então é isso, desculpa me estendi pra caramba, mas quando eu falo da base, a paixão que sela aqui o meu coração em relação aos jovens jogadores, cara, que são jogadores que lutam bastante pra se profissionalizarem um dia, ou no Flamengo, ou em outro clube, cara. Quando eu falo da base, eu acabo me estendendo porque eu tenho um carinho muito grande pela base rubro-negra, assim como meu pai tinha também. Lógico, meu pai entendia muito mais da base do que eu, né, que meu pai, acompanha a base desde que o Zico tinha 12 anos. Então, pra você ver, desde 1965, se eu não me engano. Então é isso. Fiquem com Deus. Se vocês quiserem deixar algum comentário, coloca aqui embaixo do vídeo e pra cima deles, no profissional e também na base rubro-negra. Meus amigos, chegou o grande dia, Flamengo versus Palmeiras, uma partida que particularmente aguardo ansioso todos os anos, até porque o nosso histórico é muito positivo contra o time lá de São Paulo. E a Leila Pereira, que pensa na gente dia e noite, hoje, se Deus quiser, terá mais um motivo para quando dormir ter pesadelos com o rubro-negro, até porque o time que o Flamengo vai botar em campo hoje é sacanagem, lembrando que teremos a volta do Eric Pulgar. Galera, essa partida começa às 9 horas da noite, com transmissão tanto do Sport TV quanto do Premier. Mas lembrando para os senhores que a gente tem um narrador agora oficial do canal, que é o Paulo Alexandre, o Eu Fico Doidinho! Quem curtiu aí o Campeonato Brasileiro Sub-14 sabe muito bem que o cara é fera braba. Então, hoje teremos a transmissão do áudio dessa partida, né, com aquele campinho de futebol aqui na Flá Geral. Então peço para vocês, baixe o volume da televisão e coloca o Paulo Alexandre, o PA, para narrar, porque o cara arrebenta. E galera, conforme já falei, teremos a volta do Eric Pulgar e, segundo o Globo Esporte, o Flamengo deve ir a campo com o goleiro Rossi no gol, lateral direito Varela, o esquerdo Alexandro. Na zaga, aquela dupla de Léo Pereira e Léo Ortiz. Na parte de volante, aquela dúvida, né? Everton Araújo ou Eric Pulgar? Vocês iriam com quem como titular? Eu acho que o Everton Araújo continuará como titular, até porque o Pulgar ficou muito tempo de molho, mas a gente já sabe que podemos contar com o nosso chileno, que manda muito bem. Muita gente falando que ele não jogaria mais pelo Flamengo, que ele seria vendido. Ele pode até ser vendido, mas ele ainda tem grandes possibilidades de jogar até o final do ano. E fazendo parte do meio-campo, Jorginho, um pouco mais à frente o Paquetá, e no comando de ataque, Carrascal, junto com Samuel Lino, e o Pedrão, como grande artilheiro do Flamengo, como camisa 9, como nosso centroavante. E o Pedro, eu acho que ele tem uma preferência particular em fazer gols contra o Palmeiras. A última partida do Brasileirão, que o Pedro estava em campo, o Pedro mandou muito bem, destruiu o jogo, né? Conforme eu gosto de falar, ele fez chover e o Pedrão estará em campo, mais inspirado do que nunca, para mostrar ali pro Ancelotti que o Ancelotti errou. Só que eu ainda acredito numa possibilidade do Pedro ir à Copa, caso tenha contusão de algum atacante, né? Ou sei lá, o Neymar não tá tão bem assim. Eu acho que se ele chamar algum jogador pro ataque, será o nosso Pedro, o nosso 9 bolado. Galera, se vocês quiserem deixar o palpite de vocês, por favor, coloca aqui embaixo do vídeo. Eu tenho certeza que o técnico Abel Ferreira, que está na corda bamba lá no Palmeiras, vai exercer a sua formação tática que ele mais gosta contra o Flamengo, que é retrancar o time, ser um time covarde, esperar apenas aquelas chances no contra-ataque, como o Abel Ferreira sempre fez contra o Flamengo.
né? A partida que a gente perdeu na final da Libertadores contra eles lá, que o Andrés Pereira deu mole, junto com o Davi Luiz, o Abel Ferreira praticamente só se defendeu, só deu o Flamengo o jogo inteiro. Foi a mesma coisa na final da última Libertadores e nos últimos jogos. Então, que a gente não espere um Palmeiras jogando de igual para igual, como tentou jogar o Bahia, né? Mas o Abel tem seu estilo e a gente poderá colocar mais um técnico na rua, né? Se o Flamengo vencer do Palmeiras, eu não duvido nada que ou o Abel peça demissão ou a Leila Pereira demita o técnico. Eu acho mais fácil ele pedir demissão do que a Leila Pereira, que não entende de futebol, ela mesmo já falou que ela tome algum tipo de atitude. Até porque, no meu ponto de vista, o Abel é o escudo da Leila lá no Palmeiras. Mas vamos pra cima deles, né? A tendência é que dê tudo certo hoje. E o meu palpite para esse jogo é 2-0 o time do Flamengo, fora o baile. Não se esqueçam de botar o palpite de vocês aqui nos comentários. E lógico, bom jogo a todos.